Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de apologética para a glória de Deus. Nós estamos aí, irmão, com o tema corrigindo a má interpretação à luz da Escritura e usando também algumas regras da hermenêutica, ok? O objetivo desse curso, né, dessa aula, primeiro é glorificar o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Perfeito, pessoal? E o segundo, que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento através dessas videoaulas. Beleza, pessoal? Então, vamos para a nossa lousa de explicação bíblica. Então, meus irmãos, estamos aqui na nossa lousa de explicação bíblica, como os irmãos estão vendo aí no seu visor, né, do celular, ou do tablet, ou computador. Hoje vamos estar falando aí, né, desse versículo aí que é muito mal interpretado pela grande massa esmagadora aí, da cristandade, né, escancaradamente, têm, assim, distorcido esse versículo, ok? Bom, vamos lá. A Bíblia não diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de prazer, tá? O texto supracitado está em Jó capítulo 1, 41, perdão, aqui 41.22. Mas tem outros textos também que a gente vai mostrar na Bíblia, que pessoa tem feito aí um estrago na sua interpretação, feito um desserviço na obra do Senhor, tá? Como está aqui embaixo, o nosso tema é corrigindo a má interpretação bíblica. Pessoal, eu quero dizer uma coisa, né? Antes que, antes que eu esqueça aqui, que a minha interpretação, pessoal, né, a minha hermenêutica, já falei isso, né, e não quero ser redundante na minha fala, mas a minha hermenêutica, a minha exegese, ela pode haver falha também, né? Ela pode haver falha, ela não é 100% correta. Pelo contrário, o verdadeiro hermenêutico é o Espírito Santo, ok? Mas eu tenho certeza que, através dos estudos, as pesquisas que eu faço aqui, eu tenho sido fiel naquilo que nós chamamos, né, sola Escritura. Beleza, pessoal? Então, se o irmão achar alguma falha aí na minha interpretação, na hermenêutica, eu estou aqui, né, à inteira disposição para respondê-la. Beleza, pessoal? Então, vamos prosseguir aqui com nossas aulas de apologética, né, corrigindo a má interpretação bíblica, que está baseado no livro, né, de Jó 41.22, que a Bíblia não diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E, por sinal, tem até música evangélica aí cantando esses jargões aí. Beleza, pessoal? Então, prosseguindo aí, então, vamos lá. Caso os irmãos aí, né, tá estranhando esse espantalho aí eu vou explicar o simbolismo desse espantalho, tá? Ah, o argumento do espantalho é uma falácia lógica, informal, etc, etc. Por quê? Porque às vezes elas envolvem também até uma falsa interpretação. Por isso que está aí os três pontinhos aí, tá? O, etc, etc. Então, muitas pessoas às vezes faz um verdadeiro espantalho de um argumento, de um texto, não é? Ali dizendo aquilo que o texto não diz, tá, pessoal? Nós chamamos também na hermenêutica de isso aí de iegegese. Já fiz um vídeo sobre isso aí e vou explicar de novo, tá? Iegegese é quando o autor lá está lendo um texto, ele quer colocar no texto aquilo que a Bíblia não diz, tá? Ele quer colocar no texto o seu próprio pensamento. Nós chamamos isso aí de iegegese. Ah, Em contraponto, nós temos a exegese. A exegese que é de dentro para fora, é extrair do texto de dentro para fora. A exegese não, a exegese é de fora para dentro, ok?
Então, o símbolo aí do espantalho é justamente isso aí, tá? É um argumento do espantalho, é uma falácia lógica informal, né? Que envolve também, às vezes, né? É uma má interpretação. É isso que a gente está estudando aqui, né? Corrigindo a má interpretação bíblica. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui a nossa lousa de explicação. Então, meus irmãos, tem algum texto aí, né, que a gente vai trabalhar em cima, né, para corrigir essa, essa falha aí, né, essa má interpretação, né, essa bagaça aí, né, que as pessoas às vezes fazem, né? A Bíblia não diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de prazer, tá? Tá no livro de Jó 41 e os Salmos também 104, ponto 26, e tem outros salmos também, outros versículos também. Mas para o vídeo não ficar bastante cansativo, né, enfadado aí, enfadando os irmãos aí, no exaustivo, nós colocamos pouco texto, ok, pessoal? Né? A intenção aqui do vídeo é ser prático, tá? E objetivo. Então a gente vai explicar no seu originais aí, tá? Essa má interpretação aí que está errada. A Bíblia nem de perto nem de longe fala que a tristeza salta de alegria, como tem música aí falando sobre esse versículo aí, tá? Tem muitos hinos pentecostais aí, neopentecostais, que falam, né? Que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, usando esses versículos aí totalmente errado. E a gente vai corrigir esse negócio aí. Então, meus irmãos, todas as aulas de apologética que eu ministro, eu costumo colocar algumas regras da hermenêutica, tá? A hermenêutica em miúdo é o que? É a ciência, né, de interpretação bíblica. Então, eu tento colocar aqui, né, nessas aulas aí, tá um pouco de hermenêutica para os irmãos ter assim, né, contato já com a regra da hermenêutica, que ela é muito importante. Então, eu botei aqui a regra no número 11, tá? A 11ª regra da hermenêutica fala o seguinte: a hermenêutica interprete a palavra no sentido que tenha no tempo do autor. Vamos dar mais uma lida aqui, pessoal, né? A hermenêutica fala o seguinte: interprete a palavra no sentido que tenha no tempo do autor. Ou seja, não pode passar daquilo que o autor falou ali, tá? É isso que o texto está falando aqui. Continuando aqui, pessoal, na nossa lousa de explicação, é o seguinte, né, sobre a hermenêutica. Na Bíblia existem palavras que são carregadas de significado literário e teológico e por isso devemos analisar o sentido de cada palavra, principalmente o que ela significa no tempo do autor. Ou seja, a gente não pode pegar qualquer texto e tentar acrescentar aquilo que o autor diz, tá? Por exemplo, né? A palavra ágape, ao agapau, né? Existem vários textos na Bíblia que falam sobre amor, mas existe vários significados de amor no texto grego, tá? Não existe somente uma palavra na Bíblia, amor. Existe vários textos também que falam sobre amor. Eu não vou pegar uma palavra, né, no teu sentido correto e trocar por outro. É isso que a hermenêutica está falando aqui, né? A, o seu significado tem que ser no tempo do autor, o que o autor falou ali. Quando ele fala o autor, está falando o autor bíblico, pessoal. Não é esse autor aí que se diz aí hoje em dia, né? Que se chama apóstolo, pastorado feminino, né? Agora é uma onda aí de pastorado feminino aí que tá uma febre esse negócio aí, tanto pastorado feminino e como apóstolo. A Bíblia não dá base nenhuma para esse tipo de ministério aí, tá? Então, quando está falando aqui
Autor, está falando autor da Bíblia, o apóstolo da Bíblia, tá? Então, continuando aqui nossa aula de apologética. Então, pessoal, botei aqui nossa introdução, né? Vamos dar o pontapé aqui nas aulas, né? É o seguinte, vamos lá. Eis que um dos jargões mais utilizados pelo cristão na última década é quando usa a Bíblia para apoiar tal jargões, e que é o que podemos ver a gravidade do problema interpretativo da Bíblia, ou seja, de falta de atenção que se dispensam quando estão lendo o texto sagrado. Em miúdo, pessoal, existem dois tipos de leitor. Aquele leitor que faz uma leitura sintética, né, de todo o livro, com atenção, está ali lendo a palavra do Senhor, mas está anotando. Esse é um leitor ativo, né? Um autor que se preocupa ler aquilo que está lendo, pesquisar. Existe aquele leitor também que é não atento ao que está lendo. Ele sai lendo de qualquer maneira. Nós chamamos isso aí uma leitura mecânica, tá? Enquanto o outro leitor da Bíblia é um leitor atentativo. Ok, pessoal? Por isso que eu falo aqui, quando você estiver lendo a Bíblia, os pastores da tua igreja estiver pregando, você vai lá na Bíblia conferir, tá? Eu cito muito o exemplo dos crentes bereanos. Quando Paulo estava pregando lá, pessoal, os bereanos, ele ia na Escritura para conferir se aquilo que Paulo estava pregando era uma ortodoxia ou era uma heresia, tá? Eles faziam um tipo de hermenêutica, uma exegese, ok? Ele não saía abraçando tudo que Paulo pregava lá, não. Hoje são poucos bereanos que existe aí no meio da cristandade. Então, meus irmãos, antes de entrarmos no mérito da questão propriamente dita, vamos ler na Bíblia a origem de tal jargões. Ok, pessoal? Então, meus irmãos, a perícope de Jó 41, ponto 22, diz o seguinte, né? Perante ele até a tristeza salta de prazer. Uma pergunta que não posso deixar de fazer a você, ou vocês aí, irmão, né? Querido irmão, quem é ele? Bom, né? É isso que a gente vai estar aqui, né? Explicando o que o texto realmente está dizendo, né? Vamos ler de novo? Perante ele até tristeza salta de prazer. Ok? Então a gente vai ver quem é ele. Será que é Deus mesmo, né? Que aqui perante a ele a tristeza, saúde e prazer, alegria, enfim. Para título, pessoal, de conhecimento aqui, é o livro de Jó. Ele foi o primeiro livro a ser escrito, tá? Segundo os peritos aí no Velho Testamento, no Antigo Testamento, diz que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito ah, foi, foi o Jó, né? Alguns inclina para o autor, né, Salomão, outro inclina para quem escreveu foi Moisés, e, enfim, né? Existem várias opiniões aí. Eu prefiro ficar com Moisés, né? Alguns já opinam também, né, que foi o próprio Jó que escreveu. Mas a minha visão, eu creio que foi Moisés que escreveu esse livro aí. Ok, pessoal? Então, vamos para a nossa segunda explicação, na nossa lousa, e descobrir aí quem é ele, né? Que salta de prazer, ou seja, salta de tristeza, né? A alegria salta de tristeza. Vamos ver lá quem é. Então, pessoal, a própria Bíblia nos dá a resposta, como a segunda regra da hermenêutica, né? A segunda regra da hermenêutica é o seguinte: a própria Bíblia, né? Ela dá a resposta. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, ok? Então, veja o primeiro versículo do mesmo capítulo acima, citado: ó
ou seja, abre aspas aqui, né? A quem a Bíblia se refere exatamente é o Elivatã, ou seja, uma espécie de crocodilo gigante, né? Ou seja, a Bíblia, né, responde que é o Leviatã, seja uma espécie de crocodilo gigante. Ok, pessoal? Então, ó, as pessoas aí que pensam, né, achava que na presença dele até tristeza salta de alegria, então é, ficou decepcionado agora aí com essas músicas aí, tá? O que a Bíblia está falando aqui, quem salta de tristeza perante a ele é o Leviatã, ou seja, uma espécie de crocodilo gigante. Não é Deus, pessoal, tá? Não é Deus. Ah, pessoal, a terceira regra da exegese que é o seguinte, o contexto histórico, tá? Vamos ver o contexto histórico para poder assim, né, continuar na nossa caminhada aqui de estudo. Ah, pois bem, então vamos lá. Quando falamos de contexto histórico, estamos nos referindo à época, cultura, fator geográfico e político do autor bíblico e seus ouvintes, tá? Isso aqui, pessoal, faz parte da regra da hermenêutica. Beleza, né? Então, quando falamos de contexto histórico, estamos nos referimos à época, à cultura, fator geográfico e político do autor bíblico e os seus ouvintes, tá? Então, a regra da hermenêutica envolve alguns elementos, teológico, gramatical, cultural, tá? E vai por aí. Uma coisa é descobrir o significado literal do termo Leviatã, e outra é muito diferente, é determinar o seu uso em sentido figurado, ou seja, simbólico. Na mitologia do povo mediterrâneo, parece haver uma referência bastante difundida a um grande monstro capaz de devorar em grande quantidade. Ok, pessoal? É possível que o Salmo 104, perdão, aqui na leitura, é possível que o Salmo 74,14 certamente Isaías 27,1 esteja realmente ligado ao Leviatã, com as forças do mal, ou até mesmo especificamente com Satanás, que serão sem dúvida, destruído pelo poder de Deus no dia do juízo final. As palavras de Isaías, o Leviatã, a serpente, ou seja, né, ele é identificado também lá em Isaías como um serpente. Então, nós acreditamos pela Bíblia, pessoal, que esse, esse animal aqui, né, esse monstro marinho aqui, ele é simbolicamente, ele é Satanás, ok? Continuando aqui a nossa lousa de explicação, no Novo Testamento reflete a figura do Leviatã, em Apocalipse 12, 9, onde Satanás é chamado de grande dragão e a antiga serpente, aquela que Isaías, né, que foi citado lá no livro de Isaías. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Continuando aqui a nossa leitura. Então, meus irmãos, ah, continuando aqui na nossa leitura, na nossa lousa, né, de explicação, lê ainda outra referência a esse animal, que não tem nada a ver com a alegria produzida pelo nosso Deus, tá? Não tem nada a ver, essa alegria é produzida com o nosso Deus, como a, essas músicas aí canta, a pessoa fala, não é? A referência está aqui, tá? Salmo 74,14, Salmo 104,26 e o nosso texto-chave, né, que foi Jó 41,1, tá? Então, essa alegria aqui não tem nada a ver com a alegria produzida pelo nosso Deus, ok?
Então, pessoal, nossa conclusão é o seguinte, tá? Analisando em miúdo o texto, podemos concluir que Deus não é o Leviatã. Ok, pessoal? Então, quando vê aí, vocês ouvirem aí, né, algum um crente citar que na presença dele até a tristeza salta de alegria, então você está vendo aí que está errado esse texto aí que a pessoa está citando, tá? De Jó 40.1, etc, etc. Então, a honestidade é honestidade. Se você ouvir também o teu pastor falar sobre isso aí, você sabe que está errado. Você acabou de estudar aqui, né, corrigindo a má interpretação, que a tristeza ali, né, perante a ele ali, está falando sobre o Leviatã. Não Deus Todo-Poderoso. Não vamos confundir alho com bugalho. Beleza, pessoal? A pergunta que nos orienta acerca desse estudo é o seguinte: como fazer a tristeza saltar de prazer? Penso que quando chegamos diante de Deus, entristecido, Ele transforma toda a tristeza em alegria. E assim como a alegria, adoramos ao Senhor, tá? Então, pessoal, eu acredito, né? Quando nós chegamos lá no céu, Deus vai fazer algo, né? Que nós não sabemos. Nós podemos falar que isso é mistério, mistério do Senhor, né? Ele vai transformar toda a nossa tristeza em alegria. Mas por enquanto, né, nós não sabemos, ok? Então, pessoal, né, coloquei aqui um texto bíblico que dá base, né, para a nossa fala, João 16.20, que fala o seguinte: na verdade, vos digo que vós chorareis, vós lamentareis, e o mundo se alegrarão. E vós estarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ok, pessoal? Então, Deus, nos seus meios, né, sobrenaturais, sabe fazer nós alegre, né? Não sei como isso vai acontecer, não sei quando também, mas eu creio que quando Jesus está no centro da nossa vida, as pessoas ficam alegres, ok? E lá no céu ele promete também que a nossa alegria, ela é eterna. Então, meus irmãos, né, na aula de hoje aprendemos que no Salmo 74.14, é, 104.26, Jó 41.1, não tem nada a ver com a alegria produzida pelo nosso Deus, ok? Não tem nada a ver. Então, quando você ouvir aí as músicas cantando, né, que na presença dele até a tristeza solta de alegria, você, você já sabe que está errada essa letra aí. Ok, pessoal? Então, espero que os irmãos tenham gostado da aula, que os irmãos continuem, né, orando pelo nosso ministério e veremos assim nos próximos vídeos, aula, permitindo Deus. Tchau, tchau. Fica todos com Deus e Deus abençoe.